fechei a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença. Olá, bom dia! Toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha, sejam lágrimas no ar e as batidas do seu coração acelerar. Vamos tomar um café, pessoal? Mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece mais. Bom dia para todos! Bom dia você de perto, de longe! Vamos espalhar essa live para muitas pessoas? Daqui a pouquinho eu vou chamar meu amigo Bispo Marcelo Braine. Remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente. Bispo Braine, na hora que o senhor puder, tá? Só me dá um. Só me chamar aqui que eu puxo o senhor. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha, sem lágrimas rolar, as batidas do seu coração acelerar. É ele mexendo Bom dia! no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe. Olá, meu bispo! Ô, meu amigo, que prazer. Vou arrumar aqui, fica melhor. Agora o senhor tá bonito, hein, bispo? Você sabe que tá é um estado, né? Eu acho que eu sempre fui. Não, aí foi demais. Eu esperava menos. Pois é, mas mexeu, né? Mexe com a gente logo. É. A gente se empolga. Vou colocar aqui um fundo de oração. Como é que o senhor tá, bispo? Graças a Deus, estamos bem, na fé, como sempre, felizes ao vermos as pessoas sendo beneficiadas através da fé, da palavra de Deus. Então, sempre bem. Amém. Quero dizer que é um prazer poder
ter a amizade do senhor, aliás, muitos anos, nunca perdemos. E temos esse contato sempre. E através dessa live, bispo, eu creio que o nosso propósito sempre foi ajudar as pessoas e vamos... Eu sei que tem pessoas aqui agora, nessa live, que precisa também de uma palavra, de um socorro. Tem pessoas afastadas, tem pessoas desesperadas. Tem pessoas que frequentam igrejas, estão afastadas dentro das igrejas. Então, a live tem um título Por quê, né? Por quê, bispo? São os porquês, né? É muito comum nós recebermos todos os dias, acredito também que o senhor recebe todos os dias mensagens pelo direct, ou quando abrimos caixinhas de perguntas, são muitas as dúvidas. E interessante que muitas dos porquês partem de pessoas que, como diz lá em Hebreus, já deveriam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, quer dizer, pelo tempo que as pessoas estão numa igreja, pelo tempo que elas ouvem a palavra, quando elas já deveriam ser mestres, ou seja, quando elas já deveriam estar em condições de ajudar os novos, elas têm necessidade de ouvir novamente o que já ouviram, ou então o que nunca ouviram. Então, existem muitos porquês. E isso faz com que as pessoas sirvam a Deus de maneira errada. Há muito equívoco. Vamos entender assim, quando as pessoas leem a Bíblia é bem clara. Como se não bastasse a clareza de como ela foi escrita, ainda tem o Espírito Santo que auxilia no entendimento, mas mesmo assim as pessoas continuam errando, continuam tristes, continuam servindo a Deus de maneira pesada, sofrida, quando na verdade é sempre um privilégio a gente ser usado pelo Espírito Santo. E ninguém tem o que a gente tem. Nenhum jogador famoso, nenhuma celebridade tem o que nós temos. Estão no lugar que nós estamos, de sermos usados por Deus para levarmos a mensagem, né? E a pergunta de muitas pessoas também é por quê? Por que meu casamento está assim? Por que a minha vida está assim? Por que eu sou assim? Por que tem pessoas que vencem e eu não venço? Por que tem pessoas que são felizes e eu não sou? Por que tem pessoas que conhecem a Deus e eu não conheço? Por que tem pessoas que têm o Espírito Santo e eu não tenho? Por que para algumas pessoas dão certo, para mim não dá certo? Eu tenho aqui uma palavra, bispo, daqui a pouquinho eu vou colocar aqui na nossa live, mas o que mais tem são pessoas perguntando por quê? Por que para mim não dá certo? E há pessoas, e muitas pessoas, perguntando por quê dentro de uma igreja, buscando a Deus, ou até de uma forma religiosa, né? Então, e a resposta já está aí. Buscando a Deus de uma forma religiosa. Porque Deus não é religião. As regras são ditadas pela religião. Deus não. Jesus, ele é o professor. Diz lá em João 6, 26, que o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. Quer dizer, não deveria existir os porquês. Me referindo às pessoas que já estão há muito tempo na igreja. Porque o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas e, além de nos ensinar, nos lembra. Eu costumo dizer que o Espírito Santo é da classe. Tem pessoas aqui na live, com certeza, que são dessa classe também. Ele é da classe dos professores, né? Só que com uma diferença. Ele, além de nos ensinar no dia da prova, nos dá a colinha. Para a gente não esquecer, porque ele nos lembra todas as coisas. Então, por quê? Por que eu não sou abençoado? Por que meu casamento está mal? Por que eu fiz um voto, deu errado? Por que eu tenho que ser dizimista? Por exemplo, olha que interessante. Essa pergunta é muito comum também. Por que eu tenho que ser? Veja a colocação. Por que eu tenho que ser dizimista? Esse tenho aí é complicado. Porque eu tenho que ser... Quando a pessoa diz assim, eu tenho que ser dizimista, é melhor não ser. Porque não parte daí o dízimo. O que é dízimo? Que já se torna um peso, né? É um peso. O dízimo é gratidão.
Eu costumo dizer, Bispo Antônio, aqui na igreja, e os membros que estão me acompanhando já ouviram várias vezes essa orientação, que a maneira como nos apresentam a palavra de Deus, a maneira, não é a palavra de Deus, a forma como nos apresentam a palavra de Deus e o nome de Jesus, e o Senhor Jesus, no caso, define que tipo de servos nós seremos. Por exemplo, se alguém me apresenta a palavra de Deus dizendo, se você não fizer isso, você vai ser punido. Se você não for dizimista, o devorador vai acabar contigo. Se você não der o dízimo, vai vir uma legião de gafanhotos, vai devastar sua empresa, seus negócios, sua saúde. Se você não der o dízimo, sabe o que você é? Você é ladrão. Então, essa pessoa se tornou dizimista não por gratidão, não por conhecimento da palavra de Deus, não por ciência de que o dízimo dela é importante para patrocinar a obra de Deus e levar o evangelho a todo mundo. Ela se tornou dizimista com medo. Daí a razão por que ela diz, eu sou dizimista e minha vida financeira é amarrada. Eu fiz o que mandaram e a minha vida não foi. Por quê? Foi definido um tipo de relacionamento entre essa pessoa e Deus no medo, no pavor, no desespero. E não é isso que a gente aprende com a palavra de Deus. A Bíblia diz que quem mandou Abraão dar o dízimo? A sua própria consciência, a sua gratidão, porque ele estava voltando de uma guerra, havia vencido os reis, e por gratidão ele estabeleceu o dízimo. O dízimo não veio para... Não é da lei, como muita gente diz, o dízimo é da lei. Não, o dízimo... Nem da graça, né? Ele foi inserido na lei, né? Ele foi inserido, mas o dízimo é da gratidão de Abraão. A mesma coisa Jacó. Lá no deserto, ele espontaneamente decidiu. Ninguém disse para ele, o devorador vai te pegar, você vai ser ladrão. Então, aí que está o valor das coisas. Eu estou me estendendo só para concluir, né? Aí que está o valor. Não é dizer, por que eu tenho que ser dizimista? Não, eu não tenho que ser dizimista. Eu sou um dizimista por gratidão a Deus, pois eu reconheço que tudo que eu tenho, que vem até mim, é Deus que me dá essa condição. E quando eu retenho o dízimo, é aquela pessoa que come a fruta e a semente. Se ela devolve a semente ao solo, ela vai trazer outras frutas. Então, quando eu retenho o dízimo, eu estou impedindo de que outras pessoas venham conhecer a Deus de maneira mais rápida, porque a gente tem que remir o tempo. O senhor colocou, eu estava lembrando. Às vezes a pessoa fala assim, não vou dar o dízimo porque agora nós estamos na época da graça, não vou dar o dízimo porque é da época da lei, mas o dízimo ele foi antes da graça, ele foi antes da lei, quer dizer, o dízimo foi... Ninguém mandou Abraão fazer isso, ninguém mandou Jacó fazer aquele propósito. O que a pessoa tem que entender, como o senhor colocou, é que tem que ser uma coisa que ela tem que ter prazer em fazer. Ela tem que, por exemplo, nós, pastores, não precisamos colocar 4 gafanhotos no altar, com aquele olho desse tamanho, para a pessoa que está ali assistindo assim. Com aqueles dentes, né? Com aquele gafanhoto com aquelas garras, dizendo o seguinte, ou você dá o dízimo, ou eu vou te levar para o inferno. Não é isso. Não é isso. E ela não tem que ficar perguntando, mas se eu não der o dízimo, eu vou ser salvo? Não é questão de ser salvo, é questão de você entender que o dízimo é uma gratidão. Por exemplo, nós levantamos pela manhã, nós respiramos o ar que o nosso Deus nos deu. Esse momento agora, a gratidão dela ter um pastor para poder estar pregando a palavra de Deus, a gratidão dela ter uma casa de oração para ela buscar Deus. Então, o dízimo, estamos falando desse porquê do dízimo, o dízimo é uma coisa que tem que se tornar para ela não um peso, mas assim, uma alegria. Ela tem que ter prazer. Peraí, poxa, Deus me abençoou mais. Poxa, esse mês eu vou ajudar mais a casa de Deus. Tem que ser uma alegria. Ela não pode ter medo. Eu acho que esse medo tem que sair dela, né? É por isso que existiam as festas, né, das primícias no passado. Eles vinham trazer os dízimos com alegria, festejando. Entendeu? Quer dizer, é a gratidão da colheita, é a gratidão do reconhecimento de que Deus deu. E as coisas para Deus,
elas não podem ser feitas na opressão, no medo, no terror, entendeu? Olha, se não fizer isso, vai ser assim. Nada disso. Elas são feitas na consciência. Quando eu tenho consciência, não, eu fui alcançado. Deus teve misericórdia de mim, mas eu encontrei um espaço para buscar Deus. Eu encontrei alguém que me ouvisse, eu assisti uma live, um programa na TV. Então a pessoa diz, eu reconheço a importância do meu dízimo para que outras vidas sejam salvas. Quer dizer, é uma coisa bem, é uma fluência, né? Existe a influência e a fluência. O homem de Deus não tem que influenciar, ele tem que fluenciar de maneira espontânea a pessoa fazer as coisas para Deus. É assim que eu sempre pensei. Quem me conhece sabe que eu sempre ensinei isso, que nós não devemos fazer nada para Deus no medo, e sim na leveza do Espírito Santo. E é aí que vem o resultado, né? É aí que vem o resultado. Sabe uma coisa que eu sempre preguei, e quem me conhece há muito tempo sabe, é que eu falava o seguinte, quem pergunta assim, bispo, eu tenho que dar o dízimo aonde? Claro que se a pessoa está ali, ela tem que honrar, de certa forma, socorrer aquele altar. Mas se a pessoa sente o desejo de honrar aquela obra, se ela percebe que aquela obra tem, sabe, o perfume do Espírito Santo, e ela deseja fazer isso, eu sempre falei, eu acredito que vai ter alguém aí que pode confirmar isso. No Rio de Janeiro, onde eu passei, eu falei o seguinte, olha, pessoal, você que é dizimista, bispo, onde eu dou meu dízimo? Se você quiser pegar um avião agora e ir no Japão e procurar uma igreja de Deus lá e dar o seu dízimo, você pode. Porque o seu dízimo é você e Deus para a casa de Deus, para a obra de Deus. A pessoa não tem que ficar, olha, se não der o dízimo aqui, você tá com isso, tá com aquilo. Não, a pessoa ela tem que ficar livre. Quando a pessoa é livre, ela faz o melhor e ela faz para Deus, né? É a espontaneidade, né? Para que agrada a Deus. Você vê que Paulo fala sobre isso. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não sou eu que tenho que propor a você, não sou eu que tenho que impor. É a pessoa pela consciência, né? Ela propõe a si mesma de ser fiel, de ofertar. Então, não existe a ideia, né, do início da nossa conversa de eu tenho que fazer. Se você pensa assim, é melhor não fazer. Agora, se ela diz, eu preciso fazer, porque o que eu recebi, a consciência que eu tenho da importância do meu dízimo para manter a obra, vai abençoar. É aí quando Deus retorna, é aí quando a terra produz e traz o resultado. Outro porquê que a gente tem recebido por exemplo, é um assunto até meio polêmico, mas a gente tem que orientar, né? Porque toda hora. Por isso que veio a ideia dessa live, dos porquês. Tem gente que fala assim, a política é necessária? A política na igreja é necessária? Olha, a política, vamos falar da política, ela é necessária. Porque a política sempre existiu. Já quando você nasceu, quando eu nasci, a primeira pessoa com quem eu fiz política foi minha mãe. É relacionamento. E a política significa a arte de governar. Então, a política, eu vejo que é importante. Agora, é preciso separar as coisas. Uma coisa é a igreja na política. E outra coisa é a política na igreja. Se a igreja vai para a política, eu acho muito importante. É importante nós levarmos os nossos valores cristãos para a política, que é a caridade, fazer o bem ao próximo, respeitar o próximo, são os valores, a fé para se vencer, suportar os obstáculos. Então, uma coisa é eu pegar os meus valores espirituais e levar para a política. Então, eu sou favorável e é fundamental. Uma outra coisa é levar a política para a igreja. Aí eu já vejo complicado. A igreja interferir na política dessa forma, levando os valores, a fé, o amor ao próximo, a caridade, o respeito às famílias, é importante. Agora, a política interferir na igreja, aí é trágico. E o que significa a política interferir na igreja? A gente já viu, às vezes,
tirar o pastor de um altar porque ele não atendeu a uma necessidade de um político. Então, isso é grave, isso aí desagrada a Deus, que isso não é correto. Eu penso também que é importante a política, mas na igreja tem muitos obreiros qualificados, preparados, estudados, membros da igreja, representantes de classes, membros da igreja que são estudados, que têm conhecimento da política. Então, acho que deveria deixar para eles. Essa coisa do pastor falar assim, eu estou licenciado. Como? Como que se o inferno pedisse licença. Né? Então, isso é um ponto de vista meu. Não estou impondo isso. A gente acabou de falar de não influenciar, de influenciar. Então, é a maneira que eu penso. A igreja na política é fundamental levarmos os valores cristãos da palavra de Deus para lá. A política na igreja, eu vejo que é trágico. E aí complica a ponto de mexer no ministério de um homem de Deus, porque ele não trabalhou corretamente para atender a um político. É assim que eu penso. Então, esse porquê da política é importante, a política, desde que ela esteja no seu lugar. É necessário ter, né, como é necessário ter no Brasil, é necessário ter na igreja, mas como o senhor colocou aí. Bispo, que nós temos a live aí, muitos porquês, né? Mas eu queria só ler aqui um trecho porque muitas pessoas pensam o seguinte: por que a minha vida não... Por que o mal não sai da minha vida? Por que eu não sou feliz? Por que eu não tenho essa paz que vocês têm? Por que eu não consigo ter essa fé madura que vocês conseguiram? Como? De que maneira? Eu estava meditando lá em João... desculpa, cadê? Está aqui. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Posso ler, bicho? Pode, por favor. Marcos 10, 46. A cura daquele cego, né? Aqui diz assim: e foram para Jericó, e quando ele saiu de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava: mas, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí aqui diz assim: e muitos repreendiam para que ele se calasse. Quer dizer, fizeram de tudo para calar aquele homem. Mas aqui diz que o clamor daquele rapaz parou o Senhor Jesus. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram. Então o cego, chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama. O que eu queria compartilhar aqui com o senhor e com todos é esse versículo 50 de Marcos, capítulo 10. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. O senhor sabe que o que engessa muitas pessoas é essa capa que muitos ainda carregam. Elas não tiraram essa capa. Elas chegaram na igreja, porque há pessoas que ela pensa o seguinte: olha, é aquela igreja que eu vou me libertar daquela igreja, eu vou vencer naquela igreja. Claro que nós sabemos que tem igrejas que têm uma pegada mais forte de libertação, enfim. Mas nós sabemos que tem igreja que tem libertação e tem pessoas que estão lá 15 anos pulando com demônio. Não é o fato da pessoa estar na igreja que ela vai estar livre. Ela vai continuar com esses porquês, porque ela continua vestida dessa capa. A capa do pecado, a capa do vício, a capa, sabe, desse mundo, das coisas desse mundo. Então, aqui, uma coisa bacana, você sabe que esse homem tinha essa capa, se eu tenho conhecimento disso, naquela época não se pedia esmola como se pede hoje, chegando num farol, num semáforo e vai pedir. Não. Naquela época tinha que ter uma capa do governo para as pessoas elas terem aquele ponto. Identificar, né? Exatamente. E uma autorização, né?
E elas, então, esse rapaz, quando Jesus chamou, ele não quis saber se aquela capa era o sustento dele, se aquela capa era o que ele precisava. Ele abriu mão daquela capa, que hoje não seria uma capa dessa, mas muitas pessoas vivem vestidas de uma capa religiosa que elas não conseguem ver Deus. Elas estão tomadas de uma religião que elas não conseguem ver Deus. Quando a pessoa faz o que esse cego fez, ela passa a enxergar. Quando a pessoa tem disposição de se despir dessa capa, jogar fora essa capa, lançar fora essa capa, sabe? A capa do orgulho, a capa da vaidade, a capa desse mundo. Quando ela diz assim, não, eu vou, ainda dentro desse assunto, estou lembrando que terça-feira, antes de começar a reunião, entrou uma senhora e falou assim, olha, bispo, quando eu passei pela porta, eu senti uma alegria. Quer dizer, aquela pessoa, ela entrou ali, bispo, nem precisou da reunião, nem precisou da palavra até então. Só o fato dela chegar, é como se ela tivesse pego a capa dela e já lançado ali fora na porta da igreja. E quando ela entrou, ela já começou a perceber aquele alívio na alma. E muitas pessoas não conseguem ver Deus na vida delas porque elas sentam na poltrona, no banco, na cadeira da igreja, mas com a capa. E olha, e a oração forte, por mais forte que seja, não expulsa a capa. É isso que as pessoas precisam entender. Jesus disse assim, olha, ide, pregai o evangelho, que significa boas novas de salvação, curar enfermos, expulsar demônio. A oração expulsa o demônio, mas não liberta. Não liberta. Quem liberta é a palavra. Quando a pessoa aceita a palavra de Deus, então essa palavra vai lavá-la do orgulho, da prepotência. Por exemplo, a primeira bem-aventurança é bem-aventurados humildes. E o que significa humildade para Deus? É eu aceitar, ouvir a sua palavra e reconhecer que eu estou errado. E reconhecer que eu preciso mudar. Que eu tenho que me pautar naquele ensinamento. Então, por mais forte que seja a oração, expulsa o demônio, mas não liberta. Quem liberta é a palavra. A palavra combate a religiosidade. A palavra combate o orgulho. A oração não. Amém. Bispo, falar uma coisa para o senhor. Nós temos nos deparado com muitas pessoas que têm chegado até nós, e até a pessoa fala assim, bispo, acho que eu vou ter que, não sei se a palavra certa é essa, desaprender tudo que eu aprendi. Ela não tem que fazer isso, ela tem que se entregar, né? Há um grupo de pessoas que fica assim, não, eu vou ter que, me ajuda aí, bispo, como é que eu posso falar? Eu vou ter que, sabe, tirar tudo que eu aprendi e começar tudo de novo. Não é necessário disso, né? Não, ela tem que usar tudo que ela aprendeu da maneira correta. Porque ela aprendeu dentro da Bíblia, mas de maneira errada. Eu posso dar alguns exemplos. Ananias e Safira. Diz lá. Ananias morreu porque reteve a oferta. Não foi isso. Ele morreu porque ele mentiu. Tanto é que Pedro disse, não era seu dinheiro? Por que mentiu? Você não é obrigado a dar, você não tinha que dar. Por que você mentiu? Ao Espírito Santo. Então a pessoa, peraí, o mais importante não é esse lado, é o outro lado. Eu não posso mentir, eu tenho que ser uma pessoa honesta, verdadeira. Por exemplo, a questão do arado. A pessoa diz assim, aí entra essa capa. Tem gente... Há um porquê disso aí, né? Há um porquê do arado. Tem gente com a capa, né? Qual capa? De obreiro, de pastor, de seja o que for. Ela tem uma capa e ela diz assim, eu não posso tirar essa capa porque eu estarei largando o arado. Mas a capa, o arado, o erro do arado é justamente continuar com a capa. Não é largar a capa. Porque quando a gente lê lá na Bíblia, Jesus falando assim, todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Ele não falou assim, quem põe a mão no arado e larga o arado.
Então, ele não está se referindo a quem deixou de fazer, porque às vezes é melhor deixar de fazer e se tornar um membro salvo do que ser um pastor, um obreiro perdido. Então, ele fala assim, quem põe a mão no arado e olha para trás, ou seja, continua segurando o arado, olhando para trás. O que significa olhar para trás? É fazer a obra relaxadamente, que diz lá em Jeremias. Maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, murmurando, reclamando. Então tem aquela capa de que está feliz, de que está sorrindo, mas nos bastidores, na salinha de obreiro, em casa, fica reclamando. Essa capa tem que cair também, né? Aquela explicação que o senhor deu do arado, o senhor consegue passar para a gente aí? O senhor comentou acerca do arado. Exatamente disso, né? O que significa o arado? Porque o texto diz, Jesus disse, quem põe a mão no arado e olha para trás, ele não diz quem larga o arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Quando ele falou isso, ele não se referiu ao arado de hoje. O arado de hoje é aquele gigantesco mecânico. Na época dele, o arado era artesanal, que era tipo assim, duas madeiras, como se fosse um carrinho de mão, né? Um ponteiro na frente e o animal puxando aquela madeira. E o agricultor tinha que segurar assim com as duas mãos, olhando para frente. O animal puxava e ele segurava para manter aquela linha contínua. Se ele olhasse para o lado ou para trás, a linha ia sair torta. Então Jesus falou, vocês têm que olhar para frente. Quer dizer, não é largar o arado. Se você faz a obra de Deus relaxadamente, você não é digno do reino dos céus. Tem muita gente que está com a mão no arado, quer dizer, não deixou de ser isso, não deixou de ser aquilo outro, mas está olhando para trás, fica reclamando, fica triste, fazendo a obra de Deus com tristeza. Então, quando ele falou, ele se referiu ao arado artesanal da época dele, que segura ali, olha para frente, os olhos fitos no objetivo e vai em frente. É o que a gente está fazendo. Para tirar essa dúvida, esse medo das pessoas, né? Que há pessoas que pensam o seguinte, uma vez que ela fez a obra de Deus, fala um pouquinho acerca das pessoas que tem muitas pessoas que já foram obreiros, foram pastores, então a pessoa ela carrega esse peso, esse fardo, como se ela tivesse condenada. Tipo assim, hoje eu não sou mais um pastor, hoje eu não sou mais um obreiro, hoje eu não sou mais um evangelista, hoje eu não faço mais a obra, eu sou membro da mesma igreja, ou sou membro de uma outra igreja, mas porque eu deixei o uniforme, ou porque eu não estou mais em cima do altar, ou porque eu não entrego mais um folheto na rua, eu carrego essa maldição. Quando, na verdade, ela não carrega nenhuma maldição. Ela deixou, ou seja, ela não está mais usando aquele uniforme que ela estava usando, mas essa maldição que algumas pessoas colocaram, ou vamos colocar assim, esse fardo, ele não existe. Porque só há uma maldição, ou só há uma pessoa amaldiçoada quando ela sai da presença de Deus, quando ela larga Deus, então ela tem uma vida amaldiçoada. Mas se ela, por alguma situação, não mais faz a obra, mas ela continua firme com Deus, ela está abençoada, né? Mas se olhar bem, a igreja, onde ela esteve, pode existir há 30 anos, há 20 anos, há 45 anos, há 100 anos, e antes dessa igreja. Quer dizer que a obra só começou agora? A obra sempre existiu. E quando nós olhamos para o passado, a gente vê Jesus, os discípulos perguntando a Jesus, Senhor, o que é fazer a obra de Deus? Aí ele responde assim, é vocês anunciarem aquele que me enviou. Então, quem faz a obra de Deus? Todo mundo. O membro faz a obra de Deus. Ele é um obreiro da obra de Deus. Ele pode não ser um oficial de uma igreja, mas ele é um obreiro da obra de Deus. Fazer a obra de Deus é anunciar Deus. E todo aquele que anuncia está fazendo a obra de Deus. Então é isso que as pessoas precisam entender. E outra coisa, Bispo Antônio, não tem como amaldiçoar alguém que Jesus abençoou. Não tem como. Não tem como amaldiçoar Israel, né? Não tem como. Pode tentar, às vezes a pessoa pode externar seu momento de ira, porque a gente tem que entender que o ser humano é falho. Todos nós somos falhos. Nós temos a nossa humanidade. E se não vigia, a pessoa às vezes acaba sendo levada pela emoção e falando coisas, ferindo outras pessoas, né?
menosprezando outras pessoas. Mas quem tem um conhecimento da palavra de Deus sabe que essas coisas cabem só a Deus. Só Ele tem o direito de dizer quem é e quem não é. E a pessoa, ela tem que tirar esse porquê, e só tem um meio dela tirar esse porquê, é quando ela entender como Deus falou para Abraão. Deus falou para Abraão o seguinte: se tu daquela placa, não. Se tu um bispo, se tu um pastor, Deus falou assim, se tu uma bênção. Então, por que algumas pessoas ainda são refém de achar porque alguém falou isso, falou aquilo, ela não é mais de Deus? Porque ela não assumiu ainda, não arrancou essa capa do medo e não colocou dentro dela a palavra. Eu vou até ler Gênesis capítulo 12, quando Deus chega para Abraão e diz assim, olha só que legal. É bom antes de ler, pontuar para as pessoas em casa também e pegando a leitura. Lá em Gênesis 12, ele diz assim, olha, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, tal, e vai para cá, para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Bispo, quando a pessoa ela entender, por exemplo, o senhor é uma bênção. Ninguém pode, o senhor pode ir para a Coreia do Norte, onde não tem igreja. Mas se lá na Coreia do Norte o senhor entrar num quarto e buscar Deus, Deus vai descer ali. Porque o senhor se tornou, não é que o senhor tem uma bênçãozinha, não é que o senhor tem, não é que o senhor conquistou alguma coisa, não. É porque o senhor é uma bênção. Se tu uma bênção, é quando a pessoa ela passa a colocar Deus dentro dela. Ela caminha com Deus, seja no vale de ossos secos, ela caminha com Deus, ou seja, ainda que seja no vale da morte, seja onde for, ela pode estar passando o que estiver passando, ela consegue entender e ninguém consegue pôr na cabeça dela que é a maldição. Por quê? Porque ela se tornou essa bênção. É só a pessoa pensar. Agora, como é que ela se torna essa bênção? Ou como é que ela perde essa bênção? Ela não perde a bênção porque saiu de uma igreja. Eu digo para as pessoas também o seguinte, eu não estou convidando as pessoas para vir apenas na Heróis da Fé. Ela pode ir onde ela crê. E, claro, ela tem que ir onde ela crê e que Deus está ali. Mas se ela estiver, aonde estiver congregando, se ela entregou a vida dela para Deus, ela é essa bênção. Então, ela não tem que ter medo de macumba, ela não tem que ter medo de nada, porque ela é a própria bênção. Ela é como Daniel na cova dos leões. Ela é como Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que o fogo não queimou Sadraque, Mesaque e Abednego? Porque eles eram fogo. Não tem como queimar, né? É a mesma coisa de falar assim, eu vou te queimar. Como que você vai me queimar se eu sou fogo? Então é isso que as pessoas precisam entender. Uma coisa é pedir a bênção. A outra coisa é ser a bênção. Agora, Bispo Antônio, eu fico pensando assim, se a gente perguntar a algumas pessoas assim, como você imagina o céu? Como é que vai ser a morada lá? Porque Jesus disse assim, eu vou preparar o lugar. É um lugar. Todo mundo vai estar junto. Se eu não combinar com você aqui na Terra, se eu rejeito meu irmão da Batista, da Assembleia, dos Heróis da Fé, da Atos, dos Apóstolos, se eu rejeito meus irmãos aqui na Terra, como é que a gente vai morar junto no céu? Tem que resolver aqui. Já tem que sair daqui definido. Então eu prefiro aceitar todo mundo que é da fé, porque eu quero sair daqui definido. Porque como é que vai morar junto? Como é que a gente vai se encontrar no jardim? A gente vai se encontrar nos corredores se não combinam? Será que vai ter briga lá, né? Será que vai passar lá um pelo outro, vai virar as costas? Oh, não, aqui não. Você veio. Não. Não vou ficar perto de você aqui, não. Então, mas sabe que se perguntar a algumas pessoas assim, como é que você imagina o céu? Ela vai dizer assim, eu imagino o céu cheio de condomínios. Um condomínio escrito Assembleia de Deus. Outro condomínio escrito Batista, Presbiteriano. Quer dizer, as pessoas pensam que vai haver divisão no céu. E no céu não tem título, não tem divisão, não tem placa de igreja. Jesus vem buscar a igreja no singular. É uma igreja só. Por isso que cada um que faz, todas as pessoas de todas as igrejas, cada um tem que cuidar da sua vida, porque ele vai pegar um pouquinho de cada igreja. Não vai levar todo mundo, não. Ele vai pegar um pouquinho de cada igreja e lá ele forma a sua igreja.
É essa consciência, maturidade que tem que ter. E a pessoa tem que entender que ela é salva, ela não é salva pela placa. Sabe aquela história assim, ó, aqui é a última porta. Não, não existe aqui a última porta. Jesus é a última porta. Aliás, não só a última, mas a única porta. Você sabe que eu estava vendo aqui, o meu WhatsApp, meu Instagram bomba e o seu também, eu acredito, tenho certeza. Mas muitas pessoas falam assim, ó, bispo, não vejo a hora de chegar a 10 horas que eu quero ver o senhor cipuar, hein? Quero ver o senhor cipuar lá com o bispo Brian. A gente não está aqui para um combate, gente. As pessoas têm que entrar com essa mania. Bispo, olha, eu quero ver. Ó, bispo, pega pesado, hein? Pega. Nós fomos chamados, bispo, e eu tenho visto isso no trabalho do senhor. Inclusive, o senhor está me devendo aqui para vir aqui fazer um domingo aqui conosco. Já vou cobrar aqui no meio de todo mundo. Mas já está na agenda. Tá. Então, é interessante as pessoas entenderem que nós não estamos aqui combatendo quem é melhor, até porque o melhor é Deus. Bom é Deus, foi como ele disse. Quem é bom? Bom é Deus. Nós somos apenas uns meros servos. Então, tem pessoas que mandaram mensagem assim, ó, olha só, olha como é que é a malícia da pessoa. Olha, eu sei que vocês marcaram essa live aí para falar da nossa igreja, eu sei que vocês marcaram essa live aí para falar de fulano. Olha, não tem problema não. Sabe, quando a pessoa ela está imaginando uma coisa que não tem nada a ver com o nosso perfil. É a malícia, né? É a malícia. Já está malícia na cabeça dela, né? Já penso mal, né? A gente sabe que tem muita gente precisando tirar dúvidas. Por isso, os porquês. Nós não estamos aqui falando de uma igreja, não. Nós estamos tirando essas dúvidas para que as pessoas possam servir a Deus de maneira leve. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. Ele mandou aprender. O meu fardo é leve, o meu jugo, ainda que haja um jugo. O que é o jugo? O jugo é aquela madeira que põe aqui no boi. Tem outros nomes também, tem junta de bois, tal, que ali, quer dizer, ainda que haja algo para nos dar direção, mas ele disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus disse, já não vos chamo servos, e sim amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Quer dizer, o escravo ficava na senzala, na Vila dos Hebreus. O escravo ficava lá na senzala. O Senhor no casarão. Jesus falou, não, vocês estão no casarão comigo, porque se vocês ficarem na senzala, vocês não vão saber o que faz o seu Senhor. Então, é isso que a gente quer que as pessoas entendam, que elas têm que se libertar dessa capa da religiosidade, desse peso, e servir a Deus aonde ela está. Aonde ela está. Como o senhor falou, a gente não está... Tanto é que a gente nem deu o endereço da nossa igreja. Nós estamos aqui ajudando as pessoas, tirando a dúvida, porque nós temos milhares de seguidores. Eu tenho 320 mil seguidores no Instagram. Isso é porque eu tinha 426 mil, mas alguns decidiram se revelar, né? Porque só os amigos permaneceram. Ainda tenho 320 mil. Pessoas que estão nos acompanhando, que precisam tirar suas dúvidas e servir a Deus da melhor forma. Então, o objetivo é esse, né, Bispo Antônio? Não, a gente as pessoas têm que parar com essa ideia. Outra coisa, Bispo, com essa pandemia, e não só com essa pandemia, mas há pessoas que pensam o seguinte, poxa, Bispo, eu não sei, eu não tenho mais vontade de ir na igreja, porque, sabe, é tanta coisa que acontece, tanta coisa que tem acontecido, eu fico pensando o seguinte, eu não vou mais na igreja, não, eu vou ficar aqui em casa mesmo, eu vou buscar em casa mesmo, porque eu vejo tanta coisa errada, mas sempre houve coisa errada, sempre houve conflito, sempre houve inveja. Só vê que bem no início já de tudo está lá Caim matando Abel, sempre houve esse desacerto, sempre houve, mas a pessoa ela tem que chegar à igreja não para ver o vestido de uma, a sandália da outra, não para ver o carro de um, não para ver o cabelo do outro. Ela tem que chegar na igreja como igreja, para buscar a Deus como igreja. Não vou buscar a Deus, vou me entregar, porque ela precisa.
Ela tem que buscar Deus, ela tem que congregar. Ela precisa encontrar. Eu não sei se ela vai encontrar aí em Mato Grosso, não sei se ela vai encontrar aqui em Minas, mas tem um lugar. Ah, mas aonde eu vou... Ah, bispo, eu não acho legal lá, então não vai. Ô, Bispo Antônio, Ah. Mato Grosso do Sul. Quando você Aí, fala aqui Mato Grosso, o povo fala Mato Grosso do Sul. Aqui é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tem Cuiabá, Mato Grosso. Aí a pessoa falou assim para mim, bispo, graças a Deus, olha, eu estou chegando aqui, poxa vida, demorei a encontrar o senhor, graças a Deus, eu estava já um tempo sem ir na igreja, eu vim aqui porque eu estava procurando uma igreja, sabe, perfeita. Falei, então, senhora pode continuar procurando, que a senhora não achou ainda essa igreja perfeita. Não tem igreja perfeita, não tem pessoas perfeitas, né? O Senhor Jesus era pastor de uma igreja onde haviam 12 membros. Nesse universo de 12, 2 deram sérios problemas a ele. Então, no universo de 12, hein? Vamos citar só 2, fora os outros. Né? Um o negou e o outro traiu. Então, o problema sempre teve. Agora, o senhor falou uma coisa que eu lembrei, né? Eu queria falar só um pouquinho da misericórdia, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, que também aquela pessoa que não tem misericórdia, ela não vai alcançar. Mas o senhor comentou aí dos 12, eu lembrei, né? Que quando Jesus voltou, quando ele ressuscitou e chamou os discípulos de novo, veio ali aquele anjo, disse assim, olha, Jesus está em tal lugar, e vão vocês, os discípulos, e aí o anjo diz assim, e avisa Pedro também, quer dizer, se nós formos ver mesmo, a misericórdia de Deus é muito grande, porque se tem uma pessoa que Deus podia deixar de fora, olha, é o seguinte, eu vou reunir aqui os discípulos, mas aquele Pedro, deixa ele lá fora, deixa ele bem longe daqui. Mas você vê, Deus teve misericórdia de Pedro. E falo mais uma coisa para o senhor, com toda bobagem que Judas cometeu, se Judas não tivesse se suicidado, eu acredito que a misericórdia de Deus é tão grande, Jesus ia falar assim, vem cá, Pedro está aqui, né? Cadê Judas? Hein? Traz ele também. Bispo, antes do senhor falar, perdão, eu queria só concluir, porque eu estou lembrando aqui o seguinte, muito legal, quando Deus mandou que Jonas fosse para Nínive, e Jonas acabou fazendo tudo o contrário, e não foi um pastor que falou com Jonas, não, foi o próprio Deus. Disse, Jonas, você vai para Nínive. E Jonas foi para o outro lado, e foi para Tarsis, enfim. E deu no que deu, que a gente já sabe, que lançaram ele no mar e o peixe engoliu ele, enfim. Ele ficou 3 dias ali. Aí eu estava pensando o seguinte, Deus é tão misericordioso que tantas pessoas que ele podia atender o pedido, atendeu o pedido de socorro de alguém que estava debaixo das águas. E quando Jonas pegou aquele pouquinho de força e pediu misericórdia, Deus falou com aquele peixe e disse para o peixe assim, leva Jonas e lança, olha só, não é para subir com Jonas não, e lançar aqui não, que ele vai morrer. Dá uma carona para Jonas até a praia, para que ele viva. Quando Jonas foi lançado fora por aquele peixe, Deus aparece para Jonas de novo, diz assim, Jonas, é o seguinte, você é um ex, porque você fez tudo errado, você foi embora, você é um ex, eu vou achar outro aqui para ficar no seu lugar. Não, Deus disse assim, Jonas, faz o seguinte, continua como pastor, vai para Nínive e salva Nínive. E foi o que aconteceu, Nínive todinha foi salva. A misericórdia de Deus, ela continua. Agora, o homem decide usá-lo ou não. O senhor está falando de Jonas, é uma passagem que eu gosto muito. Tu quer um cafezinho? Eu tomei agora aqui, ó. Eu me lembrei da viagem missionária de Paulo. Você vê que a misericórdia, a gente usa ou não. Ela existe, tem que ser praticada. Agora depende da pessoa, do homem. O Paulo vacilou. Apesar do apóstolo Paulo ser tal, mas ele também um dia deixou de ter misericórdia. Depois ele aprendeu com isso. Na sua viagem missionária, junto com Barnabé, ele levou um jovem. E diz o texto sagrado que esse jovem desertou. Ele desertou.
Por que que ele desertou? O que que ele fez? Talvez, não sei, um peso de consciência, por ser jovem, adolescente, naquela fase difícil. Vamos pensar dessa maneira. Vai que ele praticou algo e pensou assim, não sou digno de estar perto desses homens. Ele desertou. Bom, aí veio a segunda viagem missionária de Paulo. Barnabé disse assim, e Barnabé cuidou do jovem. Barnabé teve compaixão dele. Aí disse assim, vamos levar o jovem de novo. Paulo disse, não vai levar não. Ele desertou a primeira vez. Quer dizer, a misericórdia é uma escolha de cada um, praticar ou não. Paulo não quis praticar. Barnabé quis praticar. Então Barnabé disse, vamos levá-lo novamente. Paulo disse, não, ele não vai. Ele desertou. Foi quando Paulo e Barnabé brigaram por causa do jovem. O tempo passou, Paulo foi preso, né? Resumindo a história, lá na prisão, Paulo disse assim, olha, quando vier, me traga aquele jovem, ele preso, Paulo preso. Sabe aquele jovem? Traga-o aqui porque ele vai me ser útil. Quem é esse jovem? João Marcos, do Evangelho de Marcos. Então veja que a misericórdia fez daquele jovem desertor um ganhador de almas, um grande homem. E hoje muitos escolhem não praticar misericórdia. Quando uma pessoa erra, quando uma pessoa comete um deslize, ela já é punida naquele momento pela sua consciência, pelo mal-estar, ela chora, ela geme, ela perde o posto. Mas tem gente que não se contenta com isso. Não, ela tem que gemer. É como se Deus dissesse para Jonas, eu te perdoo, mas o peixe não vai te levar não, você vai ter que nadar, chegar lá queimado do sol, passar alguns sustos no caminho, vou mandar alguns tubarões passar perto da sua barriga. Não, Deus falou, peixe, leva ele até a praia, que ele vai continuar fazendo o que eu pedi. Então, essa misericórdia é uma questão de escolha, Bispo Antônio. Só para concluir, lá no Rio de Janeiro, quando eu fazia um trabalho com jovens, um pastor nosso tomou conhecimento que dentro de um barraco, numa comunidade, havia um jovem que ia ser executado pelo tráfico. E ele estava passando perto e uma senhora falou assim, olha, conhecendo ele como pastor, tem um jovem ali que vai ser executado. Ele entrou lá no barraco, conhecendo a comunidade, o rapaz já estava atado e machucado. E lá os bandidos. E ele falou assim, não faça isso com ele, libera ele. E o bandido falou assim, não, é ordem. A ordem é executá-lo. Aí veio o gerente. E ele falou para o gerente lá, o dono, era responsável na hora, liberta o rapaz, deixa eu levar ele comigo para a igreja. E o gerente falou assim, a ordem, a gente vai executá-lo. Aí o pastor disse assim para o traficante, você já ouviu falar em misericórdia? Tenha dele, porque um dia você pode precisar. Você acredita que na hora o traficante abaixou a cabeça e disse, leva ele. Então a misericórdia é uma escolha. Eu pratico ou não. Entendeu? É uma escolha. Normalmente a pessoa que tem intimidade com Deus ouve a voz de Deus e pratica essa misericórdia. Não quer dizer que a pessoa que errou, ela não vai colher os frutos. Vai. Mas não é eu esmagar, né? Como diz lá, a cana que já está quebrada. Muito legal saber que se tratando de uma pessoa ali, vamos colocar como você colocou, um traficante, mas que dentro dele, você vê que essa misericórdia é muito pessoal, né? Porque ele não conhecia Deus, mas Deus depositou essa misericórdia em cada um de nós. A pessoa pode falar assim, fulano não tem misericórdia porque não conhece a Deus. Tem pessoas que não conhecem a Deus e às vezes tem mais misericórdia do que outras que conhecem, né? Às vezes nós contamos com pessoas que nós imaginamos que vai segurar nossa mão e às vezes alguém que a gente nem imagina que Deus usa misericórdia para segurar a nossa mão, né? É verdade. Ainda concluindo o que o senhor falou aí, o bispo, acho que vai ter que marcar uma outra live, hein? Vamos. Olha, estou gostando muito. Vamos marcar. Para sábado que vem, o senhor vê como é que está a agenda, conforme foi, a gente faz de novo, tá? Tá bom. Mas eu queria concluir no que o senhor falou aí, que eu lembrei, que acerca da misericórdia, que eu estava
Entrei, estava com um problema no dente. Eu nem conhecia Deus. Meu dente, eu tinha 14 anos, eu quebrei o dente da frente, eu fui comer um torresmo, quebrei o dente. Aí eu falei assim, não é possível. Não é possível que eu quebrei o dente. Eu fiquei assim. Aí eu fui no espelho, quebrou no meio o dente. No meio. Aí eu fui na dentista, pertinho da minha casa. Cheguei lá, sentei e tal. E a doutora estava atendendo uma senhora. E essa doutora, ela estava grávida, acho que 6 meses, 7 meses. E eu fiquei sentado ali aguardando. Chegou o cara com uma arma, aqueles revólver, e falou assim, olha, assim que a porta abrir, você vai na frente que eu vou assaltar ela. Só que eu fiquei ali, eu falei, não, tudo bem. E eu fiquei ali uns 15 minutos com aquele bandido. Falei, misericórdia. Ali, sem conhecer a Deus, eu já estava pedindo misericórdia. Aí, mas eu comecei a conversar com ele. Eu fumava, enfim. E ele falou assim, vem cá, você tem fósforo aí, fogo? Aí eu falei para ele assim, olha, eu tenho, mas só tenho isqueiro, porque eu estou sem cigarro, estou sem condição. Aí o bandido tirou um cigarro para ele e me deu massa. Aí eu fiz um pedido para ele. Eu falei assim, a doutora aí eu já conheço, ela está grávida de 7 meses. Se você permitir, ela não vai reagir, quem está lá com ela é uma outra senhora. Quando abrir a porta, deixa eu só avisar ela que você vai realmente assaltar, para não assustar, né? Aí ele falou assim, não, tudo bem, tudo bem. E aí, foi muito engraçado, porque ela abriu a porta e falou assim, doutora, fica calma, que a senhora vai ser assaltada. Fica calma. Ele vai assaltar. Eu expliquei que a senhora está grávida. Eu sei que ele levou tudo, mas ela não perdeu a criança. Mas, só ver, até o bandido tem misericórdia, né? É porque é uma escolha, né? Então não é. Às vezes a pessoa fala, olha assim e fala assim, peraí, ele não teve misericórdia, então eu não tenho que ter. Não. Ele não quis ter, é a escolha dele. Ele é o Paulo da vida, né? Pelo menos Paulo nessa fase aí. Às vezes eu prefiro ser o Barnabé, de cuidar, né? De ajudar, de formar. Então a misericórdia de Deus alcança, né? Aqueles que buscam, aqueles que creem, aqueles que se voltam para Ele. Como tem gente agora acompanhando essa live e está entendendo a palavra de Deus, e estão entendendo também que elas são alcançadas agora pela misericórdia. A graça de Deus não é uma coisa nova. A graça sempre existiu já na época dos profetas. Né? Porque Deus achou graça, diz lá. Deus achou mercê, achou graça, né? Favor. Davi pediu graça. Então, Jesus veio mostrar, nos revelar isso, né? Aí Isaías diz, quem crê na nossa salvação, a quem foi revelado o braço do Senhor? Então Jesus nos revelou essa misericórdia, essa graça alcançada na cruz, que nós temos que continuar levando às pessoas. Bispo, Mais alguns porquês aí, Bispo Antônio? Vamos. Fernanda tem algum porquê? A Fernanda está ali já preparando a comida, porque hoje o pai dela e a mãe dela estão aqui. Ah, então o porquê é outro. O porquê é que ela está lá embaixo. Está lá acompanhando. Queria ver com o senhor o seguinte. Eu vou pedir para o senhor fazer uma oração por todos que estão aí agora, né? E falar como o senhor colocou aí, para as pessoas que estão acompanhando essa mensagem agora, que de repente a pessoa diz assim, eu acho que eu não tenho mais graça, acho que eu perdi a graça. Que a misericórdia de Deus sempre alcança, como alcançou aquele ladrão da cruz. Só vê que a última reunião que Jesus fez, ele fez com 2 pessoas. Ele fez com o ladrão da direita e com o ladrão da esquerda. E ele conseguiu salvar metade daquela igreja, daquela reunião que ele fez. E os 2 poderiam ter sido salvos, mas um decidiu, um escolheu, um fez uma escolha errada. Então, se a pessoa está acompanhando essa live, eu tenho uma boa notícia para ela. Se ela está acompanhando essa live, eu tenho uma ótima notícia para ela. A notícia que eu tenho, bispo, é que ainda há tempo para ela.
ainda há tempo. Ela pode, não é necessário ela ir, não é necessário ela ir apenas lá na igreja da família do Senhor, no Mato Grosso do Sul. Eu vou aí, bispo. Olha, estou esperando, hein? Já prometeu, estou aguardando. Não é necessário ela vir só a Heróis da Fé. A gente não tem esse negócio. Tem que ser na Heróis da Fé. Se ela se sentir bem na nossa reunião, se a pessoa quer que o Senhor seja o pastor dela, maravilha. Se ela quer que eu seja o pastor dela, maravilha. Mas ela tem que entender que ela precisa buscar um lugar para ela se entregar. Não é ela ficar, não, me decepcionei com um, com o outro, não. Jesus decepcionou? Não. Então, a mesma misericórdia que a acolheu, porque estava todo mundo dizendo o seguinte, olha para aquele ladrão, olha, espera aqui, daqui a alguns minutinhos você vai começar a queimar no inferno. E Jesus disse assim para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, o senhor vê que em alguns minutos ali, alguns segundos, aquele homem tomou uma decisão e foi salvo. E essa pessoa pode fazer a mesma coisa. Agora, bispo, antes de orar, o senhor podia cantar uma música para a gente? Já que o senhor está com o violão aí perto? Nós não preparamos isso? Olha, o violão está na igreja, acredita? Eu tinha um violão na igreja, eu tenho um violão na igreja e outro em casa. Em casa é aquele baby, um violão pequeno. Só que uma jovem da minha igreja, ela foi para o Paraná ficar 5 meses mergulhada, aprendendo a palavra de Deus, entendeu? Num seminário. Então a gente fez uma força-tarefa para ajudar na despesa dela. E eu doei meu violão para ela rifar esse violão de casa, para ajudar para que ela possa crescer espiritualmente. Então, o que tinha em casa eu não tenho mais. Vou ter que comprar um para ter em casa. Eu só tenho que estar na igreja, que a gente toca nas reuniões. Olha, na próxima live você não vai escapar, hein? Hã? Na próxima live você não vai... Não. Claro que não. E eu quero, antes de fazer oração, como o senhor mesmo disse, a gente recebe muitos pedidos, pedidos de ajuda, orientação, muita gente triste, achando que não é nada, que não tem nenhum valor. Basta se lembrar de que nós fomos feitos conforme a imagem e semelhança de Deus. Então, quem somos nós? Em Gênesis 2:7 diz que Deus fez o homem do pó. A princípio era um boneco. Não era eu, nem Bispo Antônio, nem Adão, nem Eva. Era um boneco. Era uma matéria ali. O homem passou a existir quando Deus soprou em suas narinas. Nesse sopro veio um pacote, alma e espírito. E o homem tornou-se alma vivente. A palavra alma vem de anima, de animado. Em português se fala alma, em italiano se fala anima, porque quer dizer animado. Então o homem passou a se mover, porque soprou naquele boneco o espírito. Ou seja, nós viemos dos pulmões de Deus. Nós não somos pessoas quaisquer. Nós já estávamos lá com Deus. Por isso que o Salmo diz que nós fomos feitos um pouco menor que Deus, porque nós somos um pedaço de Deus nessa terra. Então nós não somos um objeto descartável, nós não somos lixo, nós não somos um ser qualquer. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Filhos de Deus. Então, somos valiosos. Somos valiosos, preciosos. A Bíblia diz que até a morte de um servo de Deus é preciosa. Imagina o servo. Então, essa palavra não é criticando, nem polemizando, mas é devido ao número de pessoas que me escreveram pedindo ajuda e oração, se sentindo triste. Entender que o ser humano, como eu também, Bispo Antônio, nós somos falhos. E se ele não vigiar, ele pode falar coisas, né? No momento de comoção, de emoção, enfim. Cabe a cada um guardar. Aliás, desculpa, Bispo Antônio, quando a gente começa a falar das coisas de Deus... Não, pode ficar à vontade. Jesus falou assim, lá em Apocalipse, guarda o que tens. Isso aqui é fundamental. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. Ontem eu estava lendo alguns salmos de Davi. Davi dizia, Senhor, me livra do homem. Ele não falava, me livra do demônio.
Ele não fala, me livra do diabo, ele fala, me livra do homem. Então, Jesus falou também, guarda o que tens para que ninguém, ele não se referiu ao diabo. Senão Jesus diria, guarda o que tens para que o diabo, como ele falou em outra ocasião, o diabo, vosso adversário, viva ao redor. Ele falou, guarda o que tens para que ninguém, se referindo a pessoas. Então, as pessoas podem nos magoar. As pessoas podem nos ferir. Não é o diabo, é a pessoa. Fulano falou isso porque está endemoniado. Não, foi um momento de fraqueza. Cabe a nós guardarmos o que nós temos, que é a salvação, blindarmos. Veja que um dos acessórios da armadura do Espírito é o capacete da salvação. O capacete é usado para profissão de impacto, esportes radicais, protegendo a cabeça. Então, nós temos que guardar os nossos ouvidos, guardar nossa mente, para que a gente não perca o que a gente tem de mais importante, que é a coroa da salvação. E também, no assunto que nós comentamos aqui, a gente vê algumas pessoas mandando mensagem seguinte, bispo, olha, que coisa horrível, essa pessoa isso, é aquilo, quer dizer, nós também temos que entender, porque a gente quer alcançar a misericórdia, mas na hora de nós também exercermos essa misericórdia, de entendermos que a pessoa errou, imagina, se Deus olhasse para nós como nós olhamos para as pessoas, a gente não... Aliás, bispo, eu sempre faço essa oração, eu peço para Deus permitir que eu olhe para as pessoas, não com os meus olhos, mas com os olhos de Jesus, porque você imagina se Jesus olhasse para nós como nós olhamos às vezes para as pessoas. Você sabe que o ser humano, às vezes, ele, porque a pessoa cometeu alguma falha, ela não consegue mais ver a misericórdia, não consegue ver aquela pessoa com bons olhos. Então, eu acho que a gente tem que ter esses bons olhos sempre. Eu queria finalizar, bispo, falando para as pessoas o seguinte, que a oração que nós temos que fazer foi essa oração que o rei Davi fez, lá no Salmo 51, versículo 10. Davi disse assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, nós temos que pedir a Deus para que Deus nos conceda essa pureza de uma criança. Que a gente possa ter essa pureza, ainda que venhamos a ser taxado de bobo, seja do que for, mas que essa pureza tem que estar dentro de nós, né? Tem que estar em nós. Tem que estar, ainda que tenhamos que pagar um preço, mas essa pureza tem que estar em nós. Ele disse, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aí diz assim, não retires de mim o teu espírito. Você vê que Davi, que estava ali naquele momento que estava para perder o reinado, e ele tinha errado, mas Davi não estava pedindo assim, meu Deus, eu quero continuar como rei, eu quero continuar como pastor, eu quero continuar. Não, Davi disse assim, na oração dele, olha, crie em mim esse coração puro e nem me retires de mim o teu espírito. A preocupação de Davi era não perder o Espírito Santo. E essa é a preocupação que a pessoa tem que ter, né? E ainda diz, restitui-me a alegria da salvação, né? Exatamente. O senhor já está lendo sem ver, hein? A gente tem que ir... nós temos que manter esse coração. Mesmo porque, Bispo Antônio, eu, o senhor e outros colegas nossos, nós temos grandes responsabilidades com almas, com membros da nossa igreja, que vão ali ouvir uma palavra, que já vem do mundo pesado, a semana toda de provações no trabalho, perseguição em casa. E quando eles chegam na igreja, eles esperam sair da nossa boca palavras de bênção, de luz, né? De salvação. Então, quando nós tivermos as nossas tristezas, porque a tristeza, mesmo tendo o Espírito Santo, a pessoa pode ficar triste. Claro que pode. É tristeza. Ela não é triste. Ela pode estar triste. É um estado. Assim também como ela pode se alegrar. Quer dizer, a gente, nesse momento assim, que a gente se sente, a pessoa... isso eu estou falando para quem está assistindo a gente, né? E que serve para nós também. Quando nós formos atacados, perseguidos, a gente levar a Deus. A levar a Deus. E estarmos em condições de ajudar o povo que tem vindo à nossa igreja,
que acreditam no nosso trabalho e sabem da nossa seriedade. Isso que importa. É isso aí. Que a pessoa possa chegar na igreja e encontrar um pastor que esteja vestido dessa alegria, porque a pessoa, como o senhor colocou, ela enfrenta uma luta e chega em casa, aliás, chega na igreja, o pastor está lá, parece que o pastor está com algum problema, porque às vezes o pastor chega e grita com todo mundo. Ó, Bispo Antônio, eu não esqueço o versículo, primeiro versículo, a primeira passagem que eu ouvi, depois li, foi o Salmo 91. E o versículo que marcou minha vida foi o Salmo 91, versículo 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Então, Amém. quando nós nos apegamos a Deus, foi por esse amor. E a gente dá aquilo que a gente tem, né? Que é o amor de Deus. Amém. Bispo, o senhor faz uma oração para nós? Claro, vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza, meu Deus, que os porquês caíram por terra através desta live. Há quem esteja nesse momento com o coração apertado, triste, amargurado. Há quem esteja enfrentando problemas. Há quem nesse momento ainda não conseguiu se libertar de uma mágoa, de um rancor, de um ressentimento. Mas eu peço que além, meu Deus, das palavras que elas ouviram, haja o toque do Espírito Santo e que haja conforto, liberdade, paz e que a tua misericórdia venha alcançar cada um nesse instante. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Bispo, vamos marcar outras lives. Eu só lembrei uma coisa aqui. Eu comecei uma caravana que nós vamos em 2024 para Israel e mais de 30 pessoas já fecharam o contrato. Aí eu pensei, imagine o Bispo Brian comigo e me ajudar nas pregações em Israel. Quem sabe, olha, né, que maravilha, hein? Aí, isso não é um convite, isso aí é a bênção. Então vamos nos programar aí. Daqui a 2 anos, o senhor me ajudar a fazer algumas pregações nos lugares mais sagrados. Olha, eu quero dizer para o senhor que é um prazer poder ter a amizade do senhor, ter como amigo, sempre tive. E considero demais o senhor é uma pessoa que tem, assim, que é um espelho, assim. Claro que o nosso espelho é Jesus, mas isso é um testemunho para nós e que Deus conserve o senhor sempre, tá? Se não fosse a misericórdia dele, né, seria da gente, né? Obrigado, Bispo. Bispo Antônio, muito obrigado aí pelo privilégio de participar dessa live, que a gente sempre acompanha aos sábados pela manhã, né? E que Deus abençoe você, a Fernanda, e continue com essa obra maravilhosa, atendendo o povo aí espiritualmente, socialmente, que eu vejo o Partido Pão, distribuindo pão às pessoas aí necessitadas. É isso aí. Vamos dar aquilo que a gente tem, Bispo Antônio, que é o amor de Jesus. Manda um abraço para a dona Luísa, viu? Tá bom, ela está acompanhando lá do outro lado. Mas tá o senhor tem que me levar naquele lugar que de vez em quando você vai tomar um café e o senhor me manda a xícara de café naquele lugar. Calma. Ah, ali é uma maravilha. É o Canto de Minas, o nome do local. O endereço do senhor aí em Mato Grosso do Sul? Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na Rua Amazonas, número 20, esquina com a 13 de maio, próximo à Santa Casa. O senhor pode repetir? Rua Amazonas, número 20, esquina com a 13 de maio, próximo à Santa Casa. Tá bom. Então tá, se a pessoa quiser, nós estamos aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na Rua Curitiba, 1321, no centro de Belo Horizonte. Em São Paulo, o Bispo Orlando, na Avenida Celso Garcia, 5436, às 9 da manhã. Sendo que amanhã, Bispo, a minha reunião aqui, nesse domingo, vai ser 8 da manhã. Obrigado, Thaís. A nossa reunião vai ser 8 da manhã. Aí o senhor faz que horas? Aqui às 9 horas. 9 horas, né? Da manhã. É. Tá. E em agosto estarei em Santa Catarina, Florianópolis. Tá bom. Então tá ótimo. E se programa para vir aqui, tá? Tá bom. Um abraço, Bispo. Deus abençoe. Felicidade. Vou tentar salvar essa live aqui, tá? Tá bom. Deus abençoe. Um abraço. Com Deus. Tchau. Deus abençoe a todos.